dois primeiros produtos e serviços que são fundamentais para que você possa chegar mais rápido nos 10 mil mensais, né? Então, aqui, pessoal, tem um ponto muito importante, né? Quais são os dois produtos importantes, primordiais? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu posso falar com toda a base de experiência, de trajetória, de caminhada que eu tive desde que eu tomei a decisão de viver da terapia, né? O seguinte, eu já desenvolvi até hoje, na minha carreira como psicóloga, 20 produtos digitais, pelo menos. Eu tenho 20 produtos, entre cursos, mentorias e processos que eu ofereço para todos os meus clientes e para os profissionais que querem, de fato, chegar em resultados que possa permitir tanto que atenda melhor, né? Potencialize sua forma de atender, como faturar, também podendo viver da sua missão e do seu propósito. O que eu quero trazer para você, e o porquê que eu estou falando isso, é que só existem dois produtos que, de fato, vão permitir que você chegue nos 10 mil de uma forma recorrente em um ano ou menos. Dois. Então, por que eu comecei falando que eu já criei 20 produtos digitais? Porque talvez aí na sua cabeça você esteja pensando assim, eu tenho que fazer um monte de coisa e não estou dando conta de fazer nada. Então, pense o seguinte: 10 mil reais mensais recorrentes, pensa numa estrada, que você tem que alcançar 10 mil quilômetros para poder alcançar o resultado que você tanto deseja, certo? 10 mil reais são seus 10 mil quilômetros. A primeira orientação que eu te passo: se você ficar focada apenas nos 10 mil quilômetros, que é onde você tem que chegar lá na frente, você não vai ter resultados. Qual é o segredo? Quais são os seus próximos 50 metros? O que é que você tem que fazer agora que permita com que você chegue nos 10 mil lá na frente? Tá? Então, quais são suas pequenas vitórias? O que é o caminho primeiro nos 50 metros, para depois mais 50 metros, para que realmente você tenha esse faturamento? E os seus próximos 50 metros para aqueles que entendem que não tem ainda uma agenda lucrativa, os próximos 50 metros, vou compartilhar aqui com vocês. Opa! É o atendimento individual e o atendimento em grupo. Pessoal, não é desenvolver produto digital nesse momento, não é. Fabi, mas eu não consigo alcançar mais rápido a minha meta quando eu faço um produto digital? Ó, eu já mentoro profissionais há mais de 2 anos. Eu já faço mentoria para os profissionais. E o que eu observei na prática? Que todos que queimaram etapa se sentiram ainda mais inseguros na hora de entregar o seu produto digital. E por que isso acontece? Primeiro, não tem a base que mantém, falei isso de manhã, né? Você não tem uma base financeira que te dê tranquilidade emocional para viver o seu estilo de vida, que permita você pagar suas contas, viajar, investir na sua carreira. Se você não tem essa base e você pula essa etapa e vai direto para o produto digital, o que acontece com o tempo? Você tem que aprender a mexer em ferramentas, né? Quando a gente vai para o produto digital, é landing page, é página de captura, é e-mail marketing, como que você utiliza ferramentas que as mensagens cheguem para as pessoas, tem uma série de detalhes, fora o tráfego pago, que você tem que aprender a fazer, que no começo tudo é eu, equipe, que vai levar um tempo para você conseguir de fato escalar. E se você está insegura, porque nem clientes você tem, como que você vai entregar seu produto digital para transformar a vida das pessoas com muito mais propriedade? Então, a primeira dica, e anotem aí no caderno de vocês, primeiro, os 2 primeiros produtos que vão fazer eu escalar antes do produto digital é o atendimento individual e o atendimento em grupo. Eu tenho isso, criei minha base, criei minha raiz, que eu vou construir isso através do meu posicionamento. Aí você começa a pensar nos produtos digitais. Então, qual é o momento de desenvolver produtos digitais?
quando você já está segura, quando você já está faturando, aí você vai para o produto digital e lá na frente você pode fazer como eu fiz, por exemplo, né? Quando eu comecei a decidir viver da psicologia, eu atendia de segunda a sexta. E fui transformando essa agenda, no lugar de ser uma agenda cheia, numa agenda lucrativa. E aí, realmente, eu tinha todos os dias da semana que eu atendia, mas eu tinha um faturamento, né, de praticamente 20 mil reais só com atendimento. Aí eu fui para o produto digital. Quando eu fui para o produto digital, validou, deu certo, comecei a fazer treinamentos. Muitos me conhecem aqui por conta dos meus cursos de enneagrama, terapia familiar, coloca aí, né? Quando eu comecei a ter resultados aqui, aí eu diminuí um pouco a clínica, mas eu não deixei de atender, porque a clínica, ela nos dá experiência, para que a gente possa levar no sentido de nos fortalecer como profissional, tá? Então, os dois produtos principais é atendimento individual e atendimento em grupo, né? Só que para isso, você precisa entender que você, para poder chegar nessa meta dos 10 mil reais, você precisa de uma quantidade de clientes que te gerem essa receita todo mês. E nós vamos trabalhar aqui, principalmente na parte de precificação, com o mínimo que eu indico que você cobre, que é R$ 210. Na verdade, quem está em mentoria comigo, a gente vai sempre trabalha para que chegue nos R$ 210 por sessão, né? Então, o que acontece a partir do momento que você aprende a precificar? A gente vai ver isso, como que você faz daqui a pouquinho, mas a partir do momento que você dá o seu preço, a pessoa enxerga valor e ela investe, ou seja, ela pode investir, você está convertendo um lead em cliente para a terapia individual. Então, vamos entender todos esses termos do digital. Lead é o interessado em fazer terapia com você, tá? Lead é o cliente interessado em fazer terapia com você. Como é que ele se interessa em fazer terapia com você? Quando você se posiciona da forma certa, que é o jeito que você está se divulgando, aí ele quer marcar o primeiro atendimento e ele vai para a primeira sessão, que é onde você terá que fechar a venda, tanto na parte da precificação, quanto em todo o processo da estrutura desse atendimento, tá? Então, transformar lead em cliente. Para transformar lead em cliente, você tem que se posicionar em todos os lugares que você está, para que essa pessoa saiba que você existe, ok? Fabi, fui lá, cobrei R$ 210 por sessão, a pessoa enxergou o valor, chegou para mim e falou assim, poxa, eu não consigo investir esse valor, mas eu vou fazer de tudo, porque eu quero continuar fazendo, porque o meu propósito é que seja com você. Aí você pode criar uma demanda de terapia em grupo. E essa é uma sacada que a maioria dos profissionais da nossa profissão não realizam. Quando o cliente fala, eu não posso investir o preço que você está cobrando, o que a maioria faz? Escrevam aí, o que a maioria faz? Vamos lá, você deu o preço de 210, a pessoa chegou para você e fala, poxa, Naira, Fátima, Maria, eu não consigo investir esse valor. O que você faz? Sem medo. Ajusta o valor. Ajusta o valor. A maioria dos profissionais aceitam diminuir o preço do seu atendimento. E ainda pecam na seguinte pergunta: e quanto você pode pagar? Quando você faz isso, você perde toda a autoridade em relação àquilo que você está fazendo. Porque a partir do momento que você pergunta quanto você pode pagar ou investir, a pessoa vai te responder R$ 100. E você aceita. Sair de 210 para R$ 100. Sair de 210 para R$ 150. Sair de 210 para R$ 120. Só que você tem uma meta financeira para alcançar, certo? Se você tem uma meta financeira para alcançar, qualquer negociação para baixo vai fazer com que você ocupe a sua hora de atendimento com um cliente que não está pagando, investindo o valor real que vale a sua sessão. O que acontece na prática quando você faz isso?
Você aceita o primeiro por 110, o segundo por 100, o terceiro por 190 e fala para todo mundo que cobra 210. Aí quando você vai fazer a média, você está tendo um faturamento muito menor do que aquilo que você colocou como meta. Mas isso não é a pior dos resultados. O pior dos resultados é que você lota a sua agenda com pacientes que não pagam bem e não valorizam o seu trabalho. Alguém aqui acredita nas questões relacionadas à física quântica que envolve energia? Que você joga para o universo e o universo devolve aquilo que você está pedindo? Quem aqui acredita? Eu acredito, por isso que eu estou perguntando, né? E eu estou falando isso por quê? Porque se você joga para o universo, me manda um cliente que paga R$210 e você aceita atender por 100, o que ele está entendendo? Eu vou mandar só os de 100, ou que nem pague isso. Você entende que você passa a criar um comportamento da qual você, exatamente, a escassez, que você termina atraindo só aqueles que não podem investir no atendimento, ao invés de atrair aqueles que podem investir. Se você tem um cliente de 100, o que eu indico, né? Cobre no mínimo R$210, você precisa de 2 para suprir o valor da sua sessão. Com o tempo, você vai estar lá com 20 clientes tendo um faturamento que com 10 clientes você teria. Tá? Então, toda vez que você vai para a sessão matadora, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, toda vez que você vai para a sessão matadora, chegou a hora de dar o preço, o cliente não pode investir na sua sessão, você vai criar o seu grupo terapêutico. E no seu grupo terapêutico, você vai ter a oportunidade, que a gente chama de dar o céu, de chegar para a pessoa e falar assim, olha, hoje você não consegue investir, mas eu tenho eu tenho uma outra proposta para você. Eu tenho um grupo, esse grupo se chama tal, né? Nesse grupo a gente trabalha tal coisa, acontece tal e tal dia, durante tanto e tanto tempo, e nesse grupo você investe R$100 por mês. Ou mais, tá? Você define o preço. Mas o que eu indico mesmo que você possa fazer é isso aqui, ó. Você cria um grupo de recorrência que ele tem duração de 6 meses. O que é um grupo de recorrência? A pessoa investe R$497 para participar por 6 meses. R$497 dividido em 12 vezes dá 12 vezes de R$49. Ela pode parcelar dessa forma. Ou pode fazer em 6 vezes de R$100, tá? Vai dar menos, né? R$97, R$99. Só que quando der os próximos 6 meses, a renovação ela é automática. Se você está entregando um bom trabalho, transformando a vida dessas pessoas num grupo, ela renova tranquilamente e continua com você no processo de grupo, tá? Então, a proposta é, a pessoa não pode investir na terapia individual, faça um downsell. Downsell é você oferecer um serviço por um preço menor. Nesse downsell, você convida o cliente para o grupo e ainda chega para ele e fala assim, e se você ainda indicar mais uma pessoa, eu dou 50% de desconto para você. Então, ao invés de você investir 497, você investe 247. Quem vocês acham que essa pessoa vai indicar? O que vocês acham? O que vem na mente? O que vocês acham que ela vai indicar? Escrevam aí. Ela tem a oportunidade de ir para o grupo, ela vai definir se ela vai ou se ela não vai. Ok. E ela ainda recebe a oportunidade de levar mais uma pessoa e indicando essa pessoa aqui. É claro que o desconto ele é ofertado apenas se quem ela indicou efetivou a inscrição na terapia de grupo. E é exatamente isso. Quando você fala isso para a pessoa, automaticamente ela vai lembrar de pessoas que ela gosta muito. Pode ser pessoas da família, como pode ser pessoas que ela conhece. Então, ela indica, poxa, minha sobrinha está passando por uma situação tão difícil, né? Eu gostei da proposta desse grupo, vou indicar minha sobrinha. Vou indicar a minha amiga, que a gente estava conversando esses dias lá na padaria, sei lá,
e vou indicá-la. Então, você já começa a ter a oportunidade de colocar mais pessoas nesse grupo terapêutico. E uma outra forma, né? Você está começando o grupo agora, vamos supor que você não tenha terapia em grupo, tá? Os seus próprios pacientes individuais podem ser possíveis clientes da terapia em grupo. Ele continua em terapia individual com você e ele ainda contrata a terapia, o atendimento em grupo, porque ele gosta da interação que acontece lá. E existe várias formas de você fazer terapia em grupo. Você pode levar, cada encontro pode ser temático. Você fala lá sobre um tema específico, coloca todo mundo para falar quais são as dificuldades e faz uma terapia em grupo, tá? Então, hoje em dia, a maioria dos profissionais deixam dinheiro na mesa. Se ele não tem nada para oferecer além da terapia individual, esse cliente, ele vai embora, sem você oferecer nada. E a terapia em grupo é uma forma de oferecer algo para que ele seja beneficiado na transformação, porque nesse momento ele consegue investir menos do que aquele valor que você cobra hoje, tá? Então, a possibilidade de aumentar o seu retorno financeiro aumenta muito.